Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje estaremos aqui mais cedo, às 8 horas. Teremos uma convidada especial, a Fernanda Cunha, professora de yoga e criadora do método Yoga Dance. Vamos chamar a Fernanda aqui para ver se ela já está online. Ainda não está online. Sejam bem-vindos, pessoal, mais uma vez aqui na página. Estaremos com a convidada especial aqui hoje. Estaremos aguardando ela entrar aqui. Tudo bem, Cadu? Beleza? Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos entrando, vamos ficando na live, aguardando a Fernanda, a nossa convidada de hoje. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar com a Fernanda Cunha, convidada de hoje, que já está online aqui. Já vamos adicionar. Sejam bem-vindos todos. Olá, Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda aqui na página Luz, Prosperidade e Amor. Obrigada, boa noite, Danilo. Boa noite, satisfação ter você aqui. Eu já sou fã do seu trabalho. É Eva, uma honra, é uma honra receber você aqui na página. minha, muito feliz pelo convite, gratidão, viu? Não, obrigado a você por estar aqui contribuindo, né, gerando conteúdo de qualidade, né, em nossa página. Fernanda, já tem um número bom aqui, vamos lá, vamos começar aqui. Fala um pouco pra gente como você iniciou a sua trajetória no yoga, assim. Então, Danilo, na verdade eu sempre falo que eu comecei a praticar yoga por necessidade. Eu comecei porque eu sempre fui muito ansiosa, muito estressada, muito estourada, enfim, ligada no 320. E minha família sempre falava isso para mim, então para mim isso era normal, natural, eu ser uma pessoa Uhum, nervosa, estressada, enfim, uhum, ansiosa. E quando eu tinha uma amiga, uma grande amiga, que era um anjo na minha vida, e ela sempre falava uhum, para mim: Nossa, Fê, você devia fazer yoga. E eu falava para ela: Nossa, tudo que eu menos preciso na minha vida é mais uma coisa para fazer. Eu já estou fazendo coisa demais. E aí ela falou assim: Nossa, sabe quando você faz yoga, você sente o ar que entra e sai pelas narinas. Quando ela falou isso, eu parei e falei: Caraca, eu nunca prestei atenção no ar que entra e sai pelas minhas narinas. Eu respiro, porque senão eu não estaria viva, né? Mas eu nunca prestei atenção nisso. E quando ela me falou isso, me marcou muito. Porque eu pensei: uhum, Caraca, que vida é essa que eu estou vivendo, né? uhum. Que mecânico que eu tô, que eu não consigo perceber a coisa mais vital que é a minha respiração. Aí na hora eu falei para ela: Me leva nesse yoga agora. Eu quero saber o que que é isso. E quando eu fiz a primeira aula, eu senti algo muito. Na verdade, eu senti paz, eu senti serenidade. Eu tive contato com uma Fernanda que eu achava que não existia. Eu nunca tinha experienciado tanta presença, sabe? Estar no momento presente. Sentir o ar entrando e saindo pelas minhas narinas de verdade e vendo que aquilo descansava a minha mente. Aquilo Uhum, dava conta da minha ansiedade, sabe? Aquilo uhum, fazia eu perceber que eu, sim, que tem uma parte de mim que tem ansiedade, mas eu não sou essa ansiedade. uhum. Então, isso fez com que eu nunca mais parasse de praticar. E, Antes você se identificava com a ansiedade. Então você, tipo assim, se caracterizava como uma pessoa ansiosa. sim, Mas na verdade você descobriu que você estava ansiosa. exatamente. Eu estava ansiosa, eu não sou a ansiedade, né? E isso, se você não tem algo, uma ferramenta para te mostrar, você não consegue chegar nisso sozinho, né? Então, o yoga foi essa medicina para mim. Claro que depois Uhum, eu parei, porque eu estava acabando a faculdade, mas assim, eu nunca parei de fazer yoga na minha vida, porque cada vez que eu me afastava, a minha ansiedade voltava, sabe? Então, yoga para mim eu sempre brinco e falo, né? Até hoje, yoga é o meu tarja preta, é a minha medicina que eu não posso deixar de tomar, sabe? Às vezes as pessoas falam, nossa,
mas você fez isso, você falou aquilo e você faz yoga. Eu falei, imagina se eu não fizesse. Então assim, Fernanda, quando você teve o contato com o yoga, foi assim, a questão das práticas, né? Você não entrou na parte filosófica do yoga até então, correto? Ou eu entendi completamente? Correto. Até então, eu entrei só na parte prática mesmo. Só a parte dos asanas mesmo, né? Respiração, asanas, que são as posturas físicas, né? E meditação. Isso. E eu fiquei por anos com isso. Até Então eu. você ia pelos pranayamas, os asanas e a meditação. Só que Exatamente. a parte filosófica, o conhecimento sobre presença, essas coisas, você era totalmente crua nessa área. Totalmente crua, eu não sabia. Eu lembro que a primeira aula de yoga que eu fui, as pessoas fizeram o mantra Om, né? Que sempre que Uhum, essa aula termina, você canta o mantra Om. Eu, uhum. eu queria rir, porque eu achava muito engraçado aquilo. Eu falei, gente, o que essas pessoas estão falando? Porque para mim, Totalmente fora da vibe, assim, né? Totalmente fora. totalmente, para mim, parecia que era mugido de vaca. Olha só. Eu falei, gente, por que essas pessoas estão fazendo esse som? Por que elas estão mugindo? E aí, na terceira, quarta aula, que eu fui entender o que era o mantra Om. E aí é que a filosofia foi começando a fazer parte da minha vida. Porque minha professora ia falando um pouco de filosofia em cada aula. Mas eu comecei a estudar a filosofia do yoga mesmo, foi depois de muitos anos praticando yoga, né? Meditação, pranayamas e prática de asanas. Então, assim, quanto tempo você ficou no yoga, assim, para se tornar hoje uma professora, assim, conhecida nos meios, assim, do yoga? Quanto tempo demorou para ser a professora, para você fazer isso com maestria, de forma que você possa ensinar as pessoas a praticar o yoga? Olha, Danilo, eu tô nessa estrada aí de autoconhecimento que ela é eterna, tem quase Uhum. 2 décadas, são 19 anos. Mas quando eu comecei a dar aula mesmo, foi em 2008. Então, é quase 10 anos, né? Então você começou numa época muito difícil, né? Que até os conhecimentos eram através de livros, né? E Muitos eram passados de forma oral. Hoje a gente tem um acervo na internet, assim, se eu quero saber sobre yoga, hoje eu viro um expert em yoga só pesquisando pelo Google. imagina, a minha época não tinha YouTube. Uhum, Antes do YouTube, então eu dei a sorte, porque eu comecei a estudar yoga no Brasil como aluna. Quando eu fui morar nos Estados Unidos em 2000 e... peraí, acho que foi 2010, não, 2010 eu uhum. voltei, foi 2005. Eu fui morar nos Estados Unidos e aí chegou lá, eu fiz a grande transição. Lá eu fiz os meus primeiros cursos de, de formação em professor de yoga. Ah, então você é formada lá nos Estados Unidos, no caso, os cursos de formação. Isso. Entendi, entendi. Minhas primeiras formações, meus professores são todos de lá. E aí eu comecei a estudar lá e comecei a dar aulas lá. Só que como eu fazia? Eu fazia o curso presencial e para eu manter os meus estudos com os professores que moravam longe de mim, eu comprava DVDs. Nossa. DVDs, porque não existia nenhuma outra forma de Sim, estudar online, muito menos. Então, eu lembro que até hoje, esses dias foi que eu fiz uma limpa na minha casa. Eu tinha tanto DVD de yoga, muito DVD uhum. de yoga. E aí eu estudava dessa forma, sabe? E E aí eu. hoje em dia, né, Fernanda, desculpa atrapalhar, e hoje em dia pessoas têm preconceito com cursos digitais. Só que é a mesma coisa do curso que tinha antes, que era de videocassete, depois DVD, é a E mesma coisa. eu vou dizer para você, assim, que eu, por exemplo, eu estudei, assim, o curso presencial é muito importante para o professor, Uhum, mas não dá para a gente ignorar a tecnologia, porque é graças à tecnologia que a gente está aqui hoje estudando, claro. é graças à tecnologia que a gente sabe tudo que a gente sabe de uma forma tão rápida, sabe? Imagina, eu e você, a gente está aqui se olhando no momento de Você isolamento. está em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Eu estou na Bahia, a gente está conversando aqui para um público Imagina, aqui. né? E quanto conhecimento a gente pode compartilhar com pessoas de tudo quanto é lugar do mundo em uma hora de conversa. Então, eu estudei e para mim fez toda a diferença na minha vida os DVDs. Aí depois veio o YouTube. Quando veio o YouTube, eu recebi um convite em 2013
para eu fazer a minha primeira aula de yoga online. E eu tive muito preconceito. Eu falei, cara, isso não é seguro. Como que vai ficar? A pessoa vai praticar e vai torcer, vai ficar se torcendo na postura para me ver, né, na câmera. E aí depois veio uma voz e falou assim, cara, mas foi assim que eu comecei. Os DVDs me ajudaram muito. Então, cabe a mim, como professora, com a minha expertise, olhar e falar, cara, que práticas que são mais seguras para uma pessoa praticar em casa. Claro que eu não vou ensinar posturas super complexas para uma pessoa praticar em casa se eu não estou vendo o corpo dela, mas dá para fazer muita coisa online. E aí, o meu canal no YouTube e compartilhar conteúdos, como eu estou fazendo agora aqui com você, para mim é o meu dever, sabe? Porque eu bebi muito dessa fonte. Até hoje eu bebo. Hoje eu faço cursos online, porque minhas professoras estão na Califórnia. Eu não consigo viajar todo ano. Eu procuro todo ano fazer um curso para eu continuar me atualizando, continuar estudando. Mas nem sempre eu consigo viajar até lá, porque é caro, enfim, né? E aí elas têm cursos online e eu estou constantemente estudando com elas à distância. Então, para mim, tecnologia, YouTube, o que a gente está fazendo aqui hoje é yoga, é muito importante, sabe? É uma forma da gente se conectar, continuar estudando e é andar para trás, assim, a gente querer ignorar de alguma forma a tecnologia, sabe? Eu acredito que tudo é a forma como como você direciona a energia. Então, a tecnologia. Muitas pessoas falam, nossa, mas o Instagram só tem besteira. O Instagram tem tudo. Você vai selecionar o que te cabe, sabe? O Instagram eu falo que é um resumo da vida, Sim, né? Aí o que a gente segue no Instagram é o filtro que a gente está dando foco. exatamente, exatamente. É você que vai. O mundo tem a cor que você vai pintar. É de acordo com os óculos que você enxerga. E você vai escolher aquilo que te serve naquele determinado momento. Pode ser que daqui a 10 anos o que me servia vai ser totalmente diferente, né? Então, tecnologia para mim. Você assistiu os DVD, né? De Deveria yoga hoje, ninguém vai, né? muito yoga pelo DVD, muito, muito. Ô, Fernanda, assim, você falou que você aprendeu nos Estados Unidos e tal, e você veio para o Brasil. Para você ter criado um nome, você criar um público hoje, como você, assim, criou esse público? Como aconteceu isso, Fernanda? Isso Teve um foi mentor por trás, você andou com pessoas corretas, tipo assim, gurus famosos, assim, ou você foi seguindo o seu caminho, fazendo o seu público? quando eu comecei lá nos Estados Unidos, né, tinham algumas professoras que já eram muito famosas e eu queria muito estudar com elas, porque eu acredito muito nisso, sabe? Você olhar na sua vida e pensar quais são as pessoas dentro da minha área que eu admiro. E o que essas pessoas fazem? Então eu comprava o DVD delas e eu ficava estudando e ficava antenada em tudo que elas faziam. Então uma delas é a Sean Korn e outra delas é a Shiva Ray. E até hoje eu estudo com elas. Eu fui fazer curso com elas, presenciais, além dos DVDs. E até hoje ainda estudo com elas. E aí eu percebia o que elas faziam, sabe? Que elas tinham um site, que elas davam cursos. Uma delas dava curso num estúdio e dava outros cursos. Então eu comecei a fazer pequenas coisas na minha vida. Comecei a me organizar. Comecei a montar um site. Comecei Naquela época, a gente fazia uma prancheta antes do aluno chegar na aula e ele colocava o e-mail dele, sabe? Tudo que a gente tinha antes era isso. Que legal. Hoje, o que é isso, né? Na nossa linguagem atual, é uma captação de lead. A pessoa faz uma inscrição na sua página, seja para o seu curso, seja para uma live, ela deixa lá o e-mail dela, ela deixa um contato dela. E olha que legal, né? O que você fez a gente fala aqui direto, que eu sou da PNL, né? E na PNL tem uma questão chamada de modelagem. Você pega e modela um padrão de sucesso, uma coisa que deu certo. Então, tipo assim, quem está assistindo os vídeos aqui nosso aqui da página, que estudou sobre a PNL, você fez a modelagem. Você pegou uma pessoa de sucesso, você estudou o que ela fez, você viu, ó, ela tem site, ela tem isso, ela tem aquilo, você Sim. modelou, né? Sim, sim.
Porque o Exatamente. modelar não é copiar, você não copiou, até porque você criou uma nova técnica que depois a gente vai falar mais adiante. Então, assim, você modela um padrão e você ainda aprimora, né? Sim, exatamente, porque o que faz? Você olha para uma pessoa que você admira, você vê como que ela faz, mas você não vai fazer exatamente o que ela faz. Você olha como ela faz. Agora, Não é copiar, é modelar, né? o que é a sua criatividade, o que é o que você veio oferecer no mundo, né? Na linguagem do yoga, a gente fala que é o seu dharma, é o seu propósito. Como que você vai colocar o seu propósito no mundo, né? O Dharma é o caminho, né? O O dharma Dharma no yoga é o caminho. sim, é o caminho e também é o propósito, sabe? É, porque, na verdade, tem duas formas de você ver o Dharma, né? Tem como o caminho da ação correta, né? E também como qual é a sua missão de vida, que é o seu Dharma. É, caminho, jornada, é que, tipo assim, o português tem vários nomes, né, diferentes, né? Mas é tipo assim, uma jornada, sua jornada, qual é o seu propósito? É o Exatamente. Dharma. O que você veio fazer aqui, né? O que você veio fazer aqui? Esse o que você veio fazer aqui não necessariamente é uma coisa super abstrata e difícil e que você tem que achar e que vai ser uma luz que vai te dar Uhum. um dia numa meditação e você vai encontrar que é uma coisa super complexa. Ao contrário, o Dharma, o propósito, é você se colocar no movimento da vida. Você, você, você seguir se movendo com o fluxo da vida, com muito espaço de escuta e ficar escutando para onde ela te leva, sabe? Porque eu, por exemplo, eu me formei em administração, eu sou administradora de formação, fiz faculdade, me formei, fiz toda a parafernália que precisava fazer. Depois eu fiz uma cadeira ainda de mestrado nos Estados Unidos. E agora eu sou uma professora de yoga, né? Então, assim, É, o que você falou, eu vi na sua página que eu estava te stalkeando, eu vi uma página, é uma foto sua, assim, totalmente diferente, com os livros na mão, a data, aí você fez um texto que você mudou totalmente depois. Eu achei bacana isso. porque é aquela coisa, né? O Dharma não, ele não é completamente claro para a gente, né? A gente leva um tempo até enxergar ele. E hoje eu lembro que eu falava sempre para as pessoas, eu mudei de profissão. Só que hoje eu sou empreendedora. Então, quer dizer, tudo que eu estudei na administração me serviu, sabe? Então, o Dharma não precisa ser uma coisa só, Uhum. sabe? Eu vou ser Uhum. só professora de yoga Você não agora. planeja tudo e sai você sabendo o resultado. Você vai vivendo e as coisas vão acontecendo, né? É Exatamente. o que acontece no universo, né? O universo não está em constante mudança, constante transformação. Então você acredita, você tem a ética, né? Do Dharma, dos princípios de moral, né? E você vai vivendo e as coisas vai modelando, né? E tudo que você aprendeu no passado, às vezes você não é aquilo. Mas aquilo lá vai ter uma utilidade aqui no presente. Sim, com certeza. O caminho se faz caminhando, né? É um passo de cada vez, um dia de cada vez. A mente não tem essa paciência, né? Por isso que a gente treina ela com yoga, com meditação, para ela cultivar essa qualidade necessária que Uhum, permite que o Dharma aconteça a cada dia, né? uhum. Senão a gente fica Então, naquela assim, aí fantasia. você teve esse momento, você criou, né, seu público, criou seu site, criou sua carteira profissional praticamente, né, todo o seu network, fez tudo. Aí você teve um insight e criou o Yoga Dance. Isso. Aí eu. Assim como o Fernando criou o DGI, ele Aham, pegou, né, usou uma coisa que ele sabia e modelou, né, sim. no yoga e você fez o Yoga Dance. Mas você teve alguma experiência com dança antes? Como é que foi isso? O yoga dance foi uma coisa assim, sempre na minha vida, desde criança, eu sempre amei dançar. Então eu lembro que eu ia nas festas com os meus pais e aí eles ficavam lá fazendo as coisas deles e as crianças iam brincar, né? E aí a gente brincava de esconde-esconde. Mas sempre que começava a tocar música, eu sumia. E não era que eu estava escondida, eu estava sempre dançando. Então quem me conhecia já sabia onde ia me achar lá na dança. E eu lembro que eu sentia algo quando eu dançava que era inexplicável, assim, nenhum brinquedo, nenhum doce, nada Hum, se comparava ao sentimento de felicidade que eu sentia quando eu dançava. E aí eu cresci e eu nunca consegui ser aceita em nenhuma companhia de dança. Uma vez eu fui aceita no estúdio
dance e eu acabei não fazendo por causa da escola, eu fiquei super frustrada. Mas eu nunca fui aceita em companhias de balé, essas coisas, porque eu nunca consegui seguir uma guiança de o meu corpo tem que fazer 2 para lá, 2 para cá, e agora vira, sabe? Coreografia. Enfim, e aí, depois de muito tempo, veio o yoga. Aí eu desisti desse negócio de dança e veio o yoga na minha vida. E aí, com o yoga, eu percebi que o que eu sentia na dança era uma meditação em movimento. Porque quando eu meditava, eu sentia esse estado de presença, que era o mesmo que eu sentia na dança. Só que a diferença é que era, quando eu estava meditando parada, eu estava parada. E quando eu estava dançando, eu estava meditando mais em movimento. E aí eu falei, caraca, isso é yoga. Porque yoga o que que é? Yoga é a união entre a consciência una, a consciência minha, né? Eu, Fernanda, com a consciência do divino. E quando eu danço, eu me sinto assim. Eu sinto que é a consciência do divino fundida na minha consciência individual em movimento. E não é um lugar onde eu tô copiando a dança de alguém, onde eu tô querendo fazer parte. Isso eu gosto, eu acho bonito. Mas o yoga dance é sobre você encontrar qual é a sua dança, qual é o seu movimento, o que que o seu corpo te diz. Né? Porque quando a gente escuta uma música com estado de yoga, com estado de presença, o seu corpo escuta a música, não é o seu ouvido. E quando o seu corpo começa a escutar a música, ele dialoga com essa música e cria uma dança. E isso é um processo natural e orgânico. Você não tem que fazer nenhum esforço, você não tem que saber dançar, você não tem que nada, só tem que estar vivo. De uma forma assim abstrata, para a gente explicar de uma forma abstrata, é como se a música tivesse uma vibração. Exatamente. E você entra na vibração da música e você começa a entrar no movimento dela. Exatamente, né? É a música que cria a sua dança. Não é você que fala assim, não, agora o meu braço vai vir para cá e a minha cabeça vai para lá. Você entra no movimento. A música vai criar isso, porque o que que acontece? É exatamente isso que você está falando. A música, mas aí não é qualquer música, né? No Yoga Dance a gente tem todo um estudo musical, porque cada música ela vai entrar em ressonância com o chakra. Então, os chakras é o nosso corpo energético. Então, eu vou escolher uma música que eu sei que tem uma vibração que ressona com o chakra da base, que é o primeiro chakra, elemento terra. Então, eu escolho... Então, assim, um estudo, antes de preparar o Yoga Dance lá, o pessoal fazer, você vai trabalhar determinado chakra. Porque cada chakra, tudo é uma energia, tudo está vibrando. Certo? Aí cada chakra vocês conseguiram identificar através de experiência e cada chakra tem uma determinada vibração. Exatamente. Aí você descobre essa vibração e acha uma música especial para essa vibração. Exatamente. Então, quando você quer trabalhar esse chakra, você toca essa música e vai para o Yoga Dance e entra nessa vibração, correto? Correto, só que são todos os chakras numa única aula. Então, o que a gente... vocês vão alterando. A gente faz os 7 chakras, começa sempre pela base, pela terra, até o topo da cabeça. Então, então tipo assim, vocês vão da parte básica, sexual, aí vai plexo solar, tudo. E vai subindo, até que dá uma despertada na consciência. Exatamente. Aí nesse despertar da consciência, né, que é quando você é uno, aí a gente Shavasana, que é o relaxamento. E a gente deita no chão. Aí vocês deitam e... Recebendo e deixando o seu corpo integrar. Porque é muito... Que bacana, Fernanda. Sim, é porque é ciência pura isso, né? Porque é vibração. Não, é o que eu estou falando. Eu estou pegando o conhecimento que eu tenho e estou entendendo totalmente o que você está falando. Porque é totalmente vibracional e a energia, e você conhece os chakras, e você vai lá e escolhe a música, mas você não escolhe assim, não, vou pensar nesse ritmo. Você escolhe a música pela vibração que ela tem. Então, eu sempre brinco que quem escolhe a música não é eu, Fernanda, com a minha cabeça. Quem escolhe a música é o meu corpo, que é o mesmo corpo que o seu, porque você tem primeiro chakra, assim como eu tenho também.
Então, se essa música vibra em mim no primeiro chakra, ela vai vibrar no corpo de qualquer pessoa no primeiro chakra. E Que depois, bacana, Fernanda. Mas assim, tem algum trabalho específico para cada chakra? Não. Por exemplo, vamos ter um pessoal está querendo com problemas no chakra básico, por exemplo, ou do amor, né, do coração. Existe um trabalho específico para esse chakra? Não. É todos de uma vez só. numa prática, normalmente é todos de uma vez só, mas o que que eu faço? Por exemplo, eu com tudo isso que está acontecendo agora, né? Eu Uhum, decidi ministrar umas aulas de Yoga Dance online. E uhum, quinta-feira que vem, o que que eu fiz? Eu falei, poxa, a gente está na maior crise sem precedentes do primeiro chakra mundial, do planeta. E isso é um uhum. senso, porque o que está acontecendo? A gente está em isolamento, a gente está com medo de perder o emprego, a gente está com Uhum. medo de não ter para sobreviver, a E gente o medo, ele interfere no chakra, né? totalmente, porque a gente está com Mas medo. tem um chakra específico que atinge muito medo, não tem? Tem o quê? Um chakra específico que, se você tiver muito medo, ele começa meio que perder a energia, não tem? É o primeiro, porque o que que Primeiro, né? acontece? É o primeiro e o terceiro, mas são medos diferentes. O primeiro chakra é exatamente esse medo que a gente está sentindo agora. E não só eu aqui, Fernanda, no meu medo, mas coletivamente, todos os seres humanos têm medo agora do quê? De perder o emprego. Aí, se eu perder o Uhum. emprego, eu fico o quê? Eu posso não ter o que comer, eu posso não ter aonde dormir. Entendi, E Fernando, tudo é um entendi. medo de sobrevivência, é um medo de falar, caraca, é muito perigoso viver aqui nesse planeta. É muito perigoso Entendi. viver nessa vida, sabe? Eu tenho medo de ficar doente, meu corpo não vai dar conta, eu posso morrer. Então, isso é um medo bem animal mesmo, bem selvagem, é instintivo, é de sobrevivência. O medo do Uhum. terceiro chakra já é um medo de se expor, um medo de É falar, uma vergonha, né? Na verdade, é uma vergonha. vergonha, É exatamente. por isso que quando você, por exemplo, você vai subir num palco, antes daquele friozinho na barriga que todo mundo Exato. fala. Porque está localizado bem no chakra, é o plexo solar, né? Exatamente, que é o friozinho na barriga, no estômago. Tem essa Que pode até soltar o intestino da pessoa, assim, ou prender demais, né? Tem todo esse contexto aí. sim, porque tá tudo nessa região, né? E o primeiro chakra, ele tá bem na base da nossa coluna. Então, Tipo no cox. no cóccix, exatamente. E o que que tem a ver o primeiro chakra? Ele tem a ver com pernas e pés, porque no nosso corpo é a nossa estrutura. Então, se você for pensar na base do planeta, o que está acontecendo agora? O chão está meio que tirado dos nossos pés, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, se a gente pode ou não ter certeza que a gente vai ter para os próximos meses, para o próximo ano, essa incerteza de não saber o que vai acontecer amanhã, né? Então, se você não. Esse chakra base que você está falando é muito responsável pela nossa ação também, porque quando você falou das pernas, muita gente acha que é a perna de andar, mas a perna de andar, que é andar vem da ação, né? Sim, Por isso que às vezes quando a gente está com muito medo, a gente fica parado, sim, estagnado, não faz nada, né? porque o que o primeiro chakra é também, pernas e pés? É a tua estrutura. Para você ficar de pé, né? Para você ficar em pé, seu pé e a sua perna tem que ter base firme. Se ele não Básico, por isso que é básico, exatamente. e básico e fundamental, né? O fundamento. É que nem um prédio, se você não fizer uma viga bem fundamentada Uhum. e você construir muitos e muitos andares para cima, a estrutura toda pode não ter. E é por isso que você está focando no básico, para a gente não perder esse medo, a gente começar até moldar o nosso trabalho, para a gente achar soluções, andar, né? Exatamente. Aí o que aconteceu nessa aula de Yoga Dance, né? Eu escolhi esse tema. Qual foi o tema? Habitar ser. Eu vou trabalhar todos os outros chakras, mas esse é o meu tema. Então, o tempo inteiro eu vou ficar trazendo coisas sobre. Eu estou aqui no primeiro chakra, eu vou falar sobre meu relacionamento com o meu corpo, eu vou massagear o meu corpo, porque toque, né? Quando você toca o seu corpo, você, nossa, eu vivo aqui. Aqui é minha casa. Como eu estou cuidando dessa casa? Como eu estou me alimentando? Como eu estou Uhum. cuidando do meu descanso?
como eu tô, será que meu intestino, meu abdômen está muito tenso? Esse tipo de coisa. Será que meus ombros estão tensos? Será que minha mandíbula está tensa? E aí, no segundo chakra, que é a água, que eu vou trabalhar mais fluidez, ainda assim, nessa Uhum. aula, eu continuei falando sobre habitar. Então, habita agora com água, com mais fluidez. Né? Experimenta outros tipos de movimento, espalha um pouco mais. Lembra que você também é água. No terceiro. Olha, cara, olha que conexão. Eu ia falar desse cara aqui agora, ó. O Cleito Salles, eu ia falar dele agora, porque você estava falando muito de corpo, e Aham, ele fala do Tantra, né? E ele é terapeuta de Tantra. que legal. Aí ele fala que o Tantra é o corpo, que o corpo responde. Eu ia falar dele aqui agora, ele mandou uma mensagem, olha que sintonia, que legal. Oh, que legal. É total. Na verdade, yoga dance é super tântrico, né? Porque, Uhum. na verdade, o yoga é tântrico. Não, eu tô vendo o seu papo, é igualzinho do Cleito, é muito corpo, né? É muito corpo. O Hatha Yoga é Tantra, na verdade, né? Porque a tradição do Tantra é que fez a gente voltar para o corpo e falar, cara, o corpo não está separado do divino. O corpo é o divino. E através desse corpo é que eu vou me conectar com esse divino, sabe? Então, os chakras, todo esse estudo de chakras veio por causa da tradição tântrica. Tem a história do Buda, né? Que quando o Buda ele experimentou várias coisas antes de despertar. E teve uma época que ele fez usou aqueles yogis lá hindus que não queriam corpo, né? Que eles totalmente não comiam, não queriam corpo. E o Buda falou que não é assim, a gente tem que entender o corpo, né? A gente tem que trazer o corpo para o pro processo de espiritualidade também, de transição da mente. Então Sim, vai muito disso nessa história, né? muito. E se você se você pegar as próprias tradições do yoga, por exemplo, no Ocidente, como a gente conheceu o yoga, foi através do corpo, né? Dificilmente você fala com uma pessoa que, eu comecei yoga só meditando, ou eu comecei yoga só pela filosofia. A Uhum. maioria das pessoas começou o yoga pelos asanas, pelas posturas físicas, justamente porque o Hatha Yoga trouxe isso pra gente, né? De olha, vamos acalmar a mente através do corpo primeiro, né? E trazer a atenção para o corpo e remover as toxinas do corpo, para a gente poder entender esse divino que habita esse corpo, porque afinal de contas a gente está encarnado. E se a gente está nesse corpo aqui, se a nossa alma habita esse templo, é porque. Se teve tanto processo para construir um corpo, por que abandonar o corpo, né, Fernanda? Exatamente. Porque senão a gente já teria desencarnado, né? Uhum. Então, o corpo, e o Tantra é muito bonito também por isso, né? Você não nega nada. O corpo, ele não é nem superior e nem inferior ao espírito, eles simplesmente Uhum. são complementares. Todo ser encarnado, ele precisa dessas duas coisas, em equilíbrio, o corpo e o espírito. Assim como eu sempre falo, né, nas aulas, tanto de yoga dance quanto nos cursos de yoga também, que eu também dou curso de yoga. Quando eu falo chakras superiores e chakras inferiores, isso aqui não é melhor que os Não é inferiores. hierarquia, né? Não é hierarquia. Não, não é hierarquia. É simplesmente aonde eles estão situados. Mas se Uhum. eu vier só para os chakras superiores, ficar super sutil, meditando e não ligar nada para os meus chakras da base, olha o que está acontecendo no mundo agora. Exatamente nesse momento. Olha como a gente fica tão atordoado porque a gente está realmente tendo uma crise nesses chakras inferiores. Então, nossa, então eu vou só meditar. Sim, eu posso meditar, mas eu preciso também cuidar do meu corpo, preciso também cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar da minha vida no planeta Terra, materialidade. Eu preciso ter minhas necessidades básicas, né? Eu preciso estar seguro na minha casa, no meu emprego. Então, quando você fala assim, a gente sempre brinca disso, né? Minhas professoras, a Sean Corn, ela tem um trabalho muito bonito que é Off the Mat to the World, que é fora do tapete para o mundo. Então, ela vai ser em vários projetos na África para ajudar as crianças e tal. E aí eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com ela, quando ela veio para o Brasil, eu perguntei, né, mas o que você faz com essas crianças? Você vai ensinar yoga para elas? Ela falou, de forma alguma. Essas crianças têm AIDS, elas são estupradas e elas não têm o que comer.
O que que eu vou oferecer para elas? Eu junto dinheiro dos Estados Unidos e levo e vou construir escola e vou ter certeza que elas podem comer e ter uma vida digna, sabe? O professor Hermógenes falava isso, né? Você não tem que fazer yoga, você tem que viver yoga, né? Que yoga não é só posição, não é só isso, né? Exatamente. Então, assim, e primeiro você resolve as necessidades básicas da pessoa. Como que você vai ensinar meditação para uma pessoa que está com fome, que o corpo dela está padecendo, sabe? Então, isso que eu estou falando é só para ilustrar aquilo que eu estava falando do superior e do inferior, sabe? Que Uhum. isso daqui não é melhor que isso daqui, sabe? Os dois precisam estar equilibrados. Eu preciso tanto da energia nos chakras superiores quanto da energia dos chakras inferiores. Então, assim, nesse momento a gente está precisando trabalhar o chakra básico. Sim, Só que não é focar no chakra básico. A gente dá uma ênfase maior, mas a gente não pode parar de trabalhar os outros chakras, né? É isso que você está falando. é. Porque o sistema de chakras é uma engrenagem. Então, pensa numa Uhum, engrenagem, né? Tem algo se mexendo assim e algo se mexendo assim. Então, se uhum, essa parte da engrenagem, que é a básica, para, o resto lá para cima vai ficar, sabe, com pouca mobilidade. Então, eu uhum. preciso estabilizar aqui, mas eu preciso continuar aqui também, porque se o terceiro está rígido, o primeiro também vai ficar meia boca. É, Então, eu preciso. eu fiz um e-book uma vez, eu criei um e-book e dei de graça para o pessoal da página, há muito tempo atrás. Era o estudo sobre chakras. Então, assim, cada chakra, cada sentimento negativo que a gente vai interferir em um chakra. Mas não Uhum. adianta a gente curar um chakra e adoecer outro, porque um depende do outro. É um sistema, né, de chakra, não é. É a mesma coisa que a gente querer cuidar só da mente e não cuidar do corpo, ou vice-versa, sabe? Ai, ficar só no corpo e não cuidar da sua mente. Um vai adoecer o outro, porque um não vive sem o outro, a gente precisa dos dois, né? E essa visão que você deu foi muito interessante, né? Quando você falou assim, as pessoas vão trabalhar o chakra superior, elas ficam muito, né, fora da realidade. Aí o que que elas vão ter? Elas vão ter uma vida material infeliz, que elas vão ter, não vão perder emprego, não Sim, vão ter casa, não vão ter prosperidade. E se ela trabalha muito os chakras inferiores, ela pode ter uma vida próspera, pode ter isso, mas ela vai ser uma pessoa totalmente imoral, que não vai ter uma consciência do amor, né? sim. Às vezes super inconsciente, assim, né? Porque quando você traz muita energia para os chakras inferiores, né? No caso, você passa normalmente a ser uma pessoa muito material, Uhum, muito cética, você só acredita no que você vê, muito apegado, porque a realidade que você criou é só material. Então, uhum. é até difícil imaginar algo que seja transcendente a essa realidade material, sabe? Então a gente vê muitos transtornos assim nesse sentido, quando a pessoa traz muita energia aqui para baixo. Aí ali Eu conversei com a amiga, a Francine aqui, que ela é Teta Healing, né? A gente estava falando sobre isso. Se você não trabalhar suas capacidades psíquicas, né? Dos chakras superiores, aqui a gente estava falando dos chakras, a gente estava falando da mente mais. Você vai chegar a um certo limite que não vai ter para onde crescer. Não adianta você ser uma pessoa extremamente materialista, porque vai chegar um determinado momento que para as coisas fluírem a gente vai precisar da mente expandida. Até a prosperidade, a mente tem que estar expandida para que você expanda, né, a consciência, para que o universo mande mais possibilidades, né? O que você falou do Dharma. Porque se você tiver muito materialismo, chega um certo tempo, o Dharma vai travar, sim, porque não vai ter possibilidades. é. É Você porque consegue compreender o que eu estou dizendo? sim, porque a materialidade ela é extremamente limitada, né? É limitada. E a consciência não, a consciência transcende. Então, o nosso Uhum. maior desafio aqui é aprender a viver na materialidade com a consciência expandida, né? Para a gente ir além, usando a materialidade para ir além, não ignorando ela e nem se identificando só com ela, né? E, Fernanda, hoje em dia em São Paulo, você tem um estúdio, como é que você atende o pessoal que mora em São Paulo? Então, aqui, na verdade, eu morava em São Paulo.
bem em São Paulo mesmo, no olho do furacão, e aí eu me mudei para morar, mudei meu estilo de vida e estou morando na Serra da Cantareira. É uma hora de São Paulo, é Eu pertinho. Você conheço a Serra da Cantareira. Conheço demais. conhece? Eu amo Conheço. aqui. Então, só que assim, é bem na floresta mesmo. E aí eu mudei totalmente de vida. Lá em São Paulo eu dava aulas de domingo a domingo, mais os cursos no final de semana, que aí eu dava cursos e workshops. Isso eu ainda faço, por todos os lugares do Brasil, assim, vários lugares do Brasil, diferentes. Só que o que que mudou quando eu vim morar aqui? Eu parei de dar as aulas regulares e aí eu comecei a me concentrar bastante em criar conteúdos para o YouTube. Mas Então, assim, tem um estúdio na Serra da Cantareira. não tem estúdio. É porque eu Aqui ia falar assim, como o lugar é bonito, né? Ia virar um retiro já, né? não, então aqui é o meu estúdio, é o meu retiro, e aí eu Ah, sim. produzo todo o conteúdo, e aí eu comecei a me concentrar muito nos cursos e no desenvolvimento e na criação de conteúdos, tanto para o YouTube quanto para os outros canais. Não, sim, eu entrei no seu YouTube aqui, é bem engajado, tem muito conteúdo e é umas edições assim perfeitas, bem profissional mesmo, assim, um negócio de nível só os professores americanos ou mais, né? Aí é por isso que eu te falei que eu acabei virando empreendedora, porque aí, Sim, obviamente, sim. eu não faço nada disso sozinha. Aí tem o moço que é o videomaker, que edita os vídeos, tudo. Tem uma pessoa que me ajuda também com as redes, enfim. Então, tudo isso, né? Ser empreendedor já é uma super profissão, assim. Então, o que que eu fiz? Eu juntei o meu Dharma, que é com yoga, que é levar o yoga para o maior número de pessoas, com a administração de empresas, que é a minha, né, que é onde eu realmente coloquei bastante anos aí estudando, enfim. E aí hoje eu tenho um Não, empreendimento. e outra coisa que você falou sobre isso, só que você esqueceu uma coisa, né? Que a gente estava falando que coisa que a gente faz quando jovem, a gente abandona e a gente volta. Você ainda usou uma coisa que quando você era criança, que você gostava. Exatamente, Coisas do passado se conectaram no futuro, né? sim, total. É verdade. Nem tinha pensado nisso. Não, na hora que você estava falando, é que eu tenho um problema aqui na página, né? Que eu faço reportagem de rua. Eu sou repórter. Aí eu estou migrando agora para a espiritualidade porque, assim, eu percebi que não estava me fazendo bem, né? Que legal. Eu, e a gente sabe como é que a mídia funciona, então não estava me fazendo bem, então eu estou na espiritualidade, porque a espiritualidade era a minha válvula de escape. É onde eu, tipo, transmutava meus problemas. E eu corto muito meus entrevistados aqui na página. E eu tenho esse costume, me perdoe se eu cortei. Por isso que na hora que, que você falou de quando era criança, eu ia falar assim, tá vendo como as coisas se conectam? Aí eu não quis cortar, entendeu? Sim. Poxa, que bacana. Eu nem tinha pensado nisso. Ai, que linda, Fran. Eu tô vendo algumas pessoas aqui. Ó, é só vou responder uma mulher aqui que falou há muito tempo atrás aqui, que ela pediu uma indicação de livro de Tantra. Eu não sei se ela está online mais. O Clayton Sales, que é o professor de Tantra, ele está fazendo um estudo uma vez por semana de um livro. Então ele faz uma live de um livro aí de Tantra. Eu não participei ainda, vou ser honesto. Mas ele pega e estuda o Tantra aqui na live dele. Ele tem um dia, acho que é quinta-feira, se eu não me engano, e todos os dias, todos esses dias marcados, ele estuda um livro de Tantra aqui aberto para o pessoal de graça. Que legal. Você conhece o Cleiton, não? Não conheço ainda. Entra em contato. Ele é bem assim, bem famoso também. Ele dá cursos também de tantra, assim, um conteúdo bacana dele. Ele tinha uma página gigante, aí derrubaram a página dele. Assim, um cara bom de papo, sabe? Para Aham. vocês gerar, eu tenho que fazer network, né, Fernanda? Você é da administração e do yoga, mas a gente tem que pegar contato, tem que ter amizade, a gente tem que colocar o bem para subir, né? Porque a gente fala muito do mal, né? Só que a gente Sim. tem que subir o bem. Olha, Danilo, eu vou te falar uma coisa, que isso não é nem uma coisa só da administração, networking, sabe? O yoga significa união, né? Resumidamente, união, consciência divina, consciência individual. Quando a gente entende que somos um, meu, se a gente não entender que a gente precisa unir, fazer parceria, e como você Uhum. falou, potencializar o bem, essa é Potencializar o bem.
essa é a hora para a gente entender, essa é a hora para a gente fazer as parcerias, sabe? Entender Porque que a gente... coisa ruim tá cheia, né, Fernanda? Coisa ruim tá cheia. Se a gente está fazendo bem, a gente não tem que se isolar no nosso mundinho. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer parcerias. E a gente subiu bem, né? E viver disso. E a gente não tá sozinho no mundo, sabe? A gente, juntos a gente vai muito mais longe. E a gente se fortalece um no outro, sabe? Então, quando você me convidou para fazer a live, eu já, nossa, vamos lá. Uhum. Eu sou muito a favor desse movimento, sabe? Um dos pilares, o Yoga Dance tem alguns pilares, e um deles é a irmandade. Eu acho que falta muito no mundo, e essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem que reivindicar enquanto humanidade, sabe? O retorno da gente aprender, reaprender, relembrar de viver em irmandade, de viver em comunidade, sabe? Um ajuda o O outro. Fernando, seu amigo, falou muito sobre isso, Sim, sim. né? Falou, a gente precisa resgatar, né? A gente tem que tirar o melindre, essas coisas, essa individualidade, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Cada um com o seu projeto, mas cooperando um com o outro, né, Fernando? Exatamente. Para mim, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento difícil, desafiador, mas, por outro lado, uma oportunidade valiosa da gente poder revisar os nossos valores enquanto humanidade. E um deles, muito importante, que a gente perdeu, foi esse senso de comunidade. Essa lembrança do básico. A gente não está aqui sozinho. Olha só, uma pandemia mundial que trouxe todo mundo, não importa o gênero, não importa a raça, não importa a língua que você fala, não importa se você é budista, se você... A Meca tá vazia, sabe? Tá todo mundo em casa. Então, se a gente não entender isso agora, a gente vai entender quando, né? Que a sua voz conta, que o que você sabe conta, que o que o outro sabe conta, e que juntos a gente pode fazer, sim, uma nova realidade, a realidade que a gente acredita. Você acabou de falar que a comunicação, como você fazia antes, não estava alimentando a sua alma, né? Que você tinha que voltar para a espiritualidade, para nutrir sua alma, enfim. Então é isso, sabe? E quando você está nutrindo a sua alma, você nutre o todo, porque você está aqui comigo essa noite produzindo conteúdo, dando o seu tempo para compartilhar, sabe? E a gente está aqui com 60 e poucas pessoas que eu espero que estejam sendo, e eu sei que estão sendo nutridas por esse conteúdo, né? Claro, claro. Esse é o propósito. Eu tentava equilibrar, né, as notícias ruins que a gente era obrigado a fazer. Até porque, se a gente fala do bem, a gente tem 50 visualizações, 40. Quando eu colocava uma matéria que alguém morreu, que alguém tomou um tiro, bombava o negócio, né? Então, assim, eu estou com esse projeto, estou fazendo devagar, né, com pés no chão, que eu estou tentando montar um canal mesmo de mídia de espiritualidade grande, de reportagem, de pessoas, assim, entrevistas de qualidade como você, né? Então, no momento não dá para fazer isso, até por conta do confessionamento, da quarentena, mas a gente está treinando aqui nas lives, fazendo network, buscando pessoas como você, né? Para poder conversar e levar esperança para as pessoas, porque se a gente liga na televisão agora, só está falando de coisas ruins. Então, muitas pessoas estão perdendo o chakra base, atraindo medo, né? Por conta dessas questões. E o nosso propósito é o quê? É mudar o padrão vibracional, porque o mundo vibrando melhor, tudo flui, Fernanda. Claro. Você muito sabe bem disso. Claro. E é muito importante isso que você está fazendo e falando, Danilo, porque quando a gente pensa no medo, né? O medo, sim, ele é importante, né? Em algum level, assim. Mas é importante a gente saber que o medo, quando ele não é bem direcionado, ele pode se transformar em pânico. E quando ele se transforma em pânico, ele começa a destruir o corpo, porque a mente já está destruída, né? Aí começam a ansiedade, começa o estresse, você começa a tomar ações irracionais, fazer ações irracionais, né? E aí a gente realmente tem um estado de pânico coletivo. E é isso que a gente não quer. Então... E muitas vezes o pânico coletivo pode, para quem tem domínio sobre a situação, ele pode manipular a gente, porque a gente perde a racionalidade, a gente perde o senso crítico.
sim. né? Então, assim, a gente não pode ter pânico, a gente tem que, né, vibrar no positivo. Por mais que tá acontecendo coisas ruins, não podemos fechar os olhos também, né, Fernanda? Né? Eu sempre estou me atualizando, olhando o site, estou sempre me atualizando sobre as coisas. Só que eu não estou vibrando no medo, eu estou tendo confiança de Deus, né? Tendo confiança no Criador. É, o medo, eu sempre falo isso, que também é uma visão bem tântrica, né? O medo é nada mais do que uma energia. Agora, quem vai direcionar ela é a gente. Agora, se a gente não estiver bem, se a nossa mente não estiver bem, nosso corpo não estiver bem, nosso primeiro chakra não estiver bem, facilmente você cai no medo e você é dominado por ele, né? Existe uma diferença muito grande de você ser dominado pelo medo e de você sentir o medo, perceber que você sentiu, você sabe que ele tá ali, mas você não é ele. Uhum. Eu não sou o medo. E para quem assiste filmes, Izzy foi muito representado naquele filme de Star Wars, né? Que o cara do mal, ele corrompia o bem, né? Através do medo. Sim, sim. O Exatamente. maligno, esse filme trouxe muito essa coisa explícita que o quê? A pessoa se corrompia através do medo, medo da morte, medo do caos, medo de perder alguém, e a pessoa aí se corrompia para o lado negro, assim, né? Então a gente não pode ter medo, a gente tem que vibrar no bem, com consciência, claro. Uhum. Fernanda, a live já vai acabar, falta acho que uns 10 minutinhos aí, 9 minutinhos. Faça aí sua publicidade, como é que é seu curso, para quem quiser acessar. Se tem algum link, WhatsApp, como é que você trabalha desse jeito? Pode falar pra gente aí, fique à vontade. Ai, obrigada. Eu ofereço 2 cursos normalmente por ano de formação em Yoga Dance. E Uhum. esse ano ele vai acontecer em novembro, num espaço que chama Montanha Encantada, lá em Garopaba, Santa Catarina. Não, só o nome. Não, são 14 dias nesse lugar, que é uma montanha, e realmente é encantado lá. E aí tem cachoeira lá dentro, a gente faz vivências na praia. É bem vivencial, cada chakra a gente vai experimentar o elemento daquele chakra. Elemento terra, a gente vai estar bastante com os pés descalços na terra, vai fazer bastante coisas na terra mesmo. Elemento água, a gente vai para a cachoeira, vai para o mar, enfim. Elemento fogo, a gente faz danças também com fogo, enfim. Eu escolho um lugar bem na natureza justamente para a gente poder experimentar os elementos da natureza na dança, enfim. Então, e o outro curso é o curso de formação em Vinyasa Flow Yoga, que esse aí começaria a acontecer em julho, a gente não tem certeza ainda, porque a gente não tem certeza de nada, mas ele está, sim, marcado para julho, então de 20 a 31 de julho, e depois de 10 a 20 de agosto. Quem quiser... Presencial, todos presenciais. Todos eles são presenciais. Aí quem quiser informação pode entrar lá no meu Instagram, Fernanda Cunha Yoga, e aí pode colocar um inbox lá, que aí eu respondo, se tiver dúvida. E online eu estou fazendo meditações gratuitas todas as terças-feiras, às 18h30, no meu Instagram. O que você tem que fazer? Você tem que entrar lá no meu Instagram, Fernanda Cunha Yoga. Tem um link na bio e tem meditação online gratuita. Precisa se inscrever. É gratuita, mas você precisa se inscrever. E também, só essa semana está tendo Yoga Dance online gratuito. Na quarta e na sexta-feira, às 10 horas da manhã, mesma coisa. Você entra lá no meu Instagram e entra em meditação, em Yoga Dance gratuito e se inscreve. E aí você vai... Não é no seu Instagram. A pessoa entra no seu Instagram, mas entrar no link grátis, gratuito, para acessar através de um aplicativo. Isso acontece no Zoom. Então você tem interação com o pessoal também, né? Que tá Sim, lá. sim. Bacana, bacana. É porque o Instagram ele é limitado em 2 pessoas, né? É. Aí Sim. nessa última quarta-feira passada foi eu que dei aula, mas essa semana vai ser as professoras de Yoga Dance que são formadas por mim. Mas igual eu tô lá e eu tô dançando também. E o legal é que a gente fica 400 pessoas dançando junto, separado. Eu vi você fazendo naquele evento, se eu não me engano, Iluminari. Sim, no Ilumina. Sim. Ilumina, desculpa. Que era do Prembaba, do Prembaba, não sei, do Prembaba, né?
Na verdade era, mas agora não, agora ele não tem mais link com o Ilumina. Sim, sim. Lá no Ilumina eram 2.000 pessoas dançando, né? Então é uma energia muito forte. Eu vi. Parece, quem assistiu aquele filme, aquela série no Netflix do Osho, né? Lembra muito aquele pessoal dançando, assim, né? Bacana, Fernanda. Então, assim, presencial, está previsto esses dois cursos esse ano, Aham. certo? Agora sim, por exemplo, eu sou aqui da Bahia, aqui tem a Chapada Diamantina, que é um lugar magnífico. Eu quero trazer você para dar uma vivência aqui. Posso entrar em contato com você? Pode, claro. Pode fazer assim. Que você entrou ali, a gente conversa. Não, bacana, bacana. Então, Fernanda, gratidão, Fernanda, mais uma vez. Gratidão aí. Obrigado. Espero que a gente possa pegar uma amizade aí, que a gente possa fazer conteúdo aqui na página aqui. Tudo depende, né, das coisas que vão acontecendo, né, do Dharma, né, Fernanda? Tudo depende das Sim. coisas que vão acontecendo. E obrigado. Quem ficou na página, sigam a Fernanda, pessoal. Vejam lá os links, ela tem aula, né? As aulas gratuitas através do Zoom, né? E assim, obrigado, Fernanda. Vai acabar já a live. Obrigadão. Obrigada. Eu só tenho que agradecer, Fernanda. Eu não tenho o que falar, né? E deixa eu ver Obrigada. se tem alguma perguntinha aqui, só para ver, só para terminar aqui. Não, não tem. É só o pessoal agradecendo mesmo, mandando joinha. Ai, gratidão, Show! Vamos, gente. vamos finalizar a live. Vamos Obrigada. finalizar. Pessoal, obrigado quem ficou até aqui. Amanhã não teremos live. Deixa eu ver aqui pela agenda, não teremos live. Teremos no dia 8, quarta-feira, com o Dado Dolabella. Eu acho que né? Deixa eu ver. É isso. 8 amanhã não teremos live. 8 teremos com o Dado Dolabella e a próxima dia 10. Dia 9 a gente está fazendo dia sim, dia não. Show, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Fernanda. Obrigada.